Está começando agora o diálogo criativo entre diretores de arte dos curtas-metragens produzidos a partir do edital Jorge Portugal e que tiveram apoio financeiro também do programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Contamos ainda com a participação e a parceria do site Avoador e da TV UESP, que tem contribuído com a construção de uma rica programação entre bate-papos, exibições dos curtas e entrevistas. Bom, eu sou Chile Ferreira, eu fiz parte também da direção de arte do curta O Bicho e também Território das Cercas. E tenho aqui comigo hoje Saulo Gouveia, que fez direção de arte entre Ninho e as Andorinhas, também o curta-metragem Veneno e o Ovo. Denis Martins, que assinou o figurino do Ovo, e assinou também Entre o Ninho e as Andorinhas, e foi assistente de figurino do Sonho de Zezinho. Também temos aqui Luas, que também assinou o figurino do curta-metragem Veneno. A direção de arte acaba tendo uma equipe muito grande, né? Você que retratar, de alguma forma, o roteiro através da imagem, né? E a imagem requer vários elementos que estão dentro da cena do filme, do produto que a gente está criando. Então, requer uma equipe grande, né? Como maquiadores, figurinistas, cenógrafos. E eu queria fazer uma primeira provocação aqui, primeira pergunta, até para Saulo, né, que fez direção de 3 curtas desse processo do projeto. Primeiro perguntar de como que você, como é que foi sua trajetória até você começar a trabalhar nessa parte da direção de arte, e qual é o processo, né, que você tem para levantar, de alguma forma, o texto, né, o roteiro escrito, através da imagem. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui hoje. Estou entre pessoas que eu admiro, que eu amo, que eu gosto muito, que são grandes artistas, grandes parceiros dentro, né, de várias produções. Muito feliz mesmo, muito realizado de estar aqui hoje. Bom, tio, com a primeira pergunta, né, como entrei nesse mundo da direção de arte. Bom, eu em 2016, né, eu entro na Faculdade de Cinema e Audiovisual da UESB, no curso, né, de cinema e audiovisual, e praticamente desde sempre eu sempre me interessei muito por essa área essa área do visual, da questão imagética, como trazer sentido, trazer a imagem, né, como trabalhar a imagem e toda a visualidade de um filme. Sempre me interessei muito por isso e sempre gostei. E aí foi um caminho meio que foi se dando aos poucos, né? Primeiramente, eu fui assinando algumas direções de arte de filmes universitários. Minha primeira direção de arte foi no curta-metragem Corta, que também assino o roteiro. E a partir dali foi surgindo convites, foi surgindo oportunidades, né? E aí eu fui agarrando tudo que veio no caminho até chegar nesse convite, né? E nesse processo, né? De 3 curtas-metragens, e que foi assim um processo muito enriquecedor, um processo que agregou muito na minha vida, em como eu entendo hoje o cinema, como eu percebo, como eu sinto a arte, enfim, como lidar com a história, com a visualidade, com a arte, né, em si, com o cinema em si. E aí, como nem a partir disso, né, desse percurso, né, de participando de vários projetos, né, muito como diretor de arte, né, em grande maioria, a gente vai, no meu caso, né, eu fui começando e também não só participando, né,
fazendo os cursos também que surgiam, participando de oficinas, de workshops, tudo que vinha. Então a gente foi acabando criando um certo caminho por onde seguir, de como eu vejo o texto. Então, primeiramente, quando eu recebo um roteiro, eu sempre gosto assim, de ler várias vezes, e aí, a partir das minhas leituras, eu já vou sublinhando muitos pontos importantes e vou... Tipo assim, o roteiro diz para mim, sabe, o que o filme, a imagem do filme, a visualidade dele. E aí, obviamente, vou fazer uma, uma reunião, começo com uma primeira reunião com os diretores, né, que confiaram, né, o seu filme ao meu trabalho, e aí a gente vai conversando e destrinchando várias questões sobre a imagem, sobre a visualidade, sobre metáforas visuais, sobre cor, sobre referências, e que é uma coisa interessante porque as referências vêm de qualquer lado, sabe? De qualquer caminho, da pintura, da fotografia, da música, do cinema, enfim, referências de memória afetiva, de vivências. Então, vou buscando, trazendo tudo isso, e é um processo longo, e é um processo, né, que demanda-se um tempo, a arte tem seu tempo, né, o departamento de arte, que normalmente é o maior departamento dentro de um filme, é o departamento de arte, que se lida com várias pessoas para, né, gerir e criar toda essa visualidade, toda essa atmosfera do filme. Cada pessoa do departamento, ele acaba contribuindo, né? É como alguém ouviu alguém falar uma vez de cada um como um pincel, cada um traz seu pincel e vai todo mundo pintando essa grande tela que é o cinema e tudo mais. Então assim, começa a partir disso e aí vai seguindo, vai fluindo. E muito feliz e muito realizado porque acaba fluindo muitas vezes de uma forma, na maioria das vezes, né, de uma forma muito natural e muito enriquecedora. E acaba tendo um resultado final muito prazeroso e belo. Massa, massa. Eu acho bem complexo a direção de arte, assim, né? Porque é o que você falou, é uma tela que vai ser pintada por várias pessoas e poder orquestrar esse vários, né? E que vai em direção ao que o discurso do filme está dizendo, não é um trabalho que eu acho tão simples assim, né? Pelo menos para mim foi uma experiência bastante complexa, né? Porque são muitos elementos que vão, né? Tantas coisas que podem surgir, como adereço, figurino, maquiagem, o cenário, a locação, os elementos todos, às vezes entra algum efeito também, né? Então, tudo isso tem que estar meio que em harmonia para caminhar junto com o que o texto está querendo dizer, né? Que o roteiro está querendo dizer, né? Isso que eu acho muito mágico, porque é como se esse texto ganhasse imagem, né? Na verdade, a gente consegue ler na imagem o roteiro de alguma forma, mesmo que ainda não tenha necessariamente o áudio, né? O texto mesmo falado, né? A gente vê na tela a possibilidade de ler sobre o discurso do filme, né? E falando sobre isso também, eu queria até que só está nós quatro aqui tudo, né? E representando uma equipe enorme, né? De da direção de arte, desses 7 filmes, né, que são curtas, mas apesar de ser curto, a gente fala curto, parece que é uma coisa rápida de se fazer, simples de se fazer, mas não, que a questão não é o tempo que vai para a tela, né, mas a complexidade, o que é complexo de cada roteiro, o que vai dizer, né, então, isso parece ser simples, mas na prática, ele é cheio de nuances, né? Cheio de... Então, falando sobre isso e falando também, direcionando isso para um elemento que está muito presente, né? Quando você tem num roteiro atores, né, em cena. Queria falar do figurino, né? Que é um elemento que também acaba revelando muita coisa da história, muita coisa das personagens que estão também na história que está sendo contada. Aí eu queria até direcionar para a Denis também, né, que teve aí também a participação de alguns curtas desse projeto, e perguntar
te perguntar uma que você também teve experiência no teatro, né? Para além do cinema, né? E se o teatro foi aonde você se descobriu também figurinista? Da onde parte essa ideia de você ser figurinista? E o figurino está a serviço de quem? Bom, boa tarde, né? Bom, assim, tá, né? Entre amigos conversando, né? Pessoas que a gente já trabalha, então se sente bem mais confortável, né? Para poder conversar, né? E trocar, assim, é muito bom. Então, de fato, né, Chiu, eu comecei um pouco no teatro, assim, né? Eu comecei, assim, a participar de uma companhia quando eu tinha 14 anos, né? E a gente sabe que o teatro, ele tem um modo de funcionamento um pouco, em alguns grupos, um pouco diferente como o cinema funciona, porque enquanto que no cinema a gente tem, né, as funções ali separadas, então a gente sabe que grupos de teatros que são independentes, né, ali, coletivos e tal, existe muito aquela questão de cada um acaba fazendo um pouquinho de muita coisa, então você acaba aprendendo ali um pouquinho de mexer com iluminação, mexer no figurino, mexer no cenário, mexer no adereço, e aí vai mexer no som, tipo, você acaba fazendo um pouquinho de tudo, assim, né? E aí, nesse processo, eu sempre achava fantástico as possibilidades que o figurino poderia fazer, principalmente no teatro, que a depender da proposta, você pode, assim, ó, viajar e trazer muito elemento, e trazer textura, então comecei, né, a ficar muito interessado. Até que surgiu uma proposta, né, que foi o espetáculo Antônio, né, que foi dirigido por Vitória Vieira, né, e tinha, né, a direção musical de João Mar, onde acabei, além de atuar, né, estava também no processo do figurino, que foi assim, minha primeira experiência mesmo de colocar a mão na massa, de começar ali, né, produzir adereço, de começar a costurar. E foi uma experiência muito massa, porque a gente achava fantástico, assim, né? Você pegar uma peça de um brechó, que era um casaco, e daquele casaco você transformar ele numa outra coisa que, em cena, ele ganha um movimento, ganha uma coisa que é fantástico, assim, né? Então, eu comecei por aí, e aí, a partir disso, eu percebi que, quando eu já estava já iniciando, né, ali no cinema, no audiovisual e tal, eu percebia muito que aqui na região existia uma lacuna em relação a figurino, em relação, né, assim, a essa área. E era uma área que eu tinha interesse, falei, então, por que não? E começar a investir também um pouquinho nessa área, já que também não tem muitas pessoas, né, aqui na região que faz figurino. Então, eu falei, bora se aventurar nessa. E aí começou, né, a surgir alguns projetos inicialmente, né, universitários, e aí alguns projetos mais independentes e tal, alguns na guerrilha, e a gente vai fazendo, a gente vai começando a pegar a coisa e vai aprendendo, assim, né? Vai começando a entender como funciona, e não só isso, porque tem que ter um processo também de não só fazer, tem que estudar também, porque não é só você pegar uma roupa aleatória no guarda-roupa, porque no projeto de direção de arte está dizendo que a cor é azul e vermelho. Não. Eu paro do princípio, né? Acho que Saulo, né, que é a pessoa que eu já trabalhei mais assim, né, junto assim, a gente fala muito isso, que a direção de arte, né, e aí o figurino nesse caso, ele consegue expressar muito quando você sabe o que você quer. Uma manga, ela diz muita coisa. Se a manga está dobrada, ela também diz muita coisa. Se usa uma camisa assim, assim, assada, diz muita coisa. Se tem estampa, se a gola dessa camisa é cavada ou não cavada, para a personagem em si, tem muito significado. Então, assim, nada é por acaso, nada assim, aleatoriamente, pura vaidade, porque eu quero colocar lá porque eu achei bonito, isso aqui vai ficar lindo. Não. A gente sempre parte do princípio, o que é que a obra quer, o que é que a obra precisa, né? O que a gente quer imprimir com essa personagem. E eu acredito que o figurino está a serviço da história, eu não falo nem serviço da personagem ou serviço do ator, porque o figurino está o personagem e o ator, eles são peças que estão dentro do grande núcleo que é a história, né? Então, acho que o figurino, na minha concepção, ele está a serviço da história. O que essa história quer? Onde essa história quer chegar? E, a partir disso, a gente vai pegando cada especificidade, né? De cada personagem, vai entendendo como é que esse personagem joga nessa trama, né? E isso vai criando símbolo. Eu acho fantástico, assim, né? Quando você consegue criar uma simbologia desde uma coisa simples, né? De você, por exemplo, o personagem começar assim e o personagem no final já está assim, assado. Tem uma mudança ali bem sutil no figurino que demonstra essa transformação desse personagem. Eu acho fantástico, sensacional. Assim. Então, foi um pouco por esse caminho.
Eu também acho esse lugar do figurino fantástico, né? Assim, porque é como se fosse a segunda pele da personagem, né? Então, vai revelar muita coisa dessa história, dessa personagem, né? Além do que pode acontecer com ela durante a história em si, mas também revela, de alguma forma, a personalidade dela também, né? E, e cada detalhe, como você falou, né? Que cada detalhe ele não está ali por acaso. Ele também está revelando alguma coisa, né? Algum subtexto ali que não está na fala, de repente, mas nenhuma coisa ali do elemento que ele usa no corpo está revelando uma outra coisa, né? E faz com que a gente, quanto espectador, se aproxime também, né? E dando até continuidade à questão do figurino também, porque Lucas também, né? Ele assinou também o figurino em um dos filmes, né? Que foi Veneno. E aí, eu falei aqui com o Denis para quem serve, né? O figurino. E ele respondeu muito bem, porque é de fato para a história, né? E para quem está contando essa história, seja tanto o figurinista quanto o ator, né, ou a atriz. Mas quando esse figurino vai de encontro com o ator, né, aquele que de alguma forma também está dando vida, né, a essa personagem, como é esse contato com quem vai experimentar aquilo que você também está criando, né? Que você também está compondo junto com toda a equipe, direção de arte, com esse ator, atriz, né? Com esse elenco, como é esse encontro? Ah, boa tarde a todo mundo, né? E Boa também tarde, fala, Beth. boa tarde, Lua, só mais um pouquinho. E também fala um pouquinho também da sua trajetória, até você se ver nesse lugar, né? Enquanto figurinista também. É isso. Vamos lá, né? Figurinista de Veneno, como cheguei até aqui. Há um bom tempo atrás, eu comecei a mexer com produção de arte, que é a minha área oficial, vamos dizer assim, convidado por Denis para um projeto de faculdade e tudo mais na UESB também, sou aluno da UESB, né? E fui chamado muito por gostar já da área de produzir, de correr atrás de coisas. A gente muito nesse esquema de guerrilha, né, trabalhando muito por querer fazer arte, por buscar arte, né? Eu fui chamado e me apaixonei por muita coisa, já que a gente estava fazendo um projeto que não tinha orçamento e tudo mais, a gente não fazia apenas a direção de arte, a gente produzia, fazia figurino, fazia maquiagem, o que dava a gente estava fazendo ali para conseguir ter o projeto em si, né, finalizado. E fui convidado por Cauã e Saulo, logo na primeira tentativa de se executar Veneno como assistente, e na segunda vez me chamaram para assumir o figurino. E uma experiência incrível, e quando você fala desse encontro entre o ator e figurino, eu consigo muito imaginar as atrizes de Veneno, porque elas tiveram realmente um grande encontro. Lembro da gente muito a gente experimentar os figurinos e a gente conseguir identificar a personagem ali. E a gente também, muito por Veneno trazer uma questão muito pessoal de a gente ali tá lidando com racismo e tudo mais, de não querer nunca passar uma imagem da hipersexualização da mulher negra, por exemplo. Isso foi uma temática muito levada até para dia de 7 ainda, que a gente tinha questões do que realmente a gente quer passar, entendeu? A gente tinha muito alinhado tudo que queríamos levar para a tela, né? Isso foi bem discutido, né? Foi uma discussão que no final das contas não pode ser apenas entre o diretor ou eu como figurinista. Tinha que ser algo muito mais entre a atriz que estava ali também passando a imagem dela num local onde eu não tenho condições de falar, porque eu não sinto, sabe? E a gente tem que, muitas vezes a gente tem que entender também que às vezes a gente tem essa parte que a gente entende que não o ator ele não está a cargo da obra por inteiro,
né? Tem coisas que ele não precisa estar passando e precisa haver uma conversa. Tudo é muito diálogo. E eu gostei muito dessa oportunidade de poder levar esse diálogo, de termos esse diálogo, de isso vai funcionar porque temos uma questão a ser falada e tem que ser falada de tal maneira. Não podemos deixar com que isso se perpetue, entendeu? E é isso. O figurino não só é uma questão de você passar a imagem, mas também de passar a ideia, o conceito, o que a história quer dizer, né? Esse olhar de todos por trás, você consegue identificar todas as pessoas que têm um contato com o roteiro, quando você lê, você consegue já ter essa visão do que é para ser dito. Então, a gente tem muito cuidado, porque um figurino, uma direção de arte mal feita, ela pode destruir um projeto todo, entendeu? E já que não é a intenção. Essa conversa, esse diálogo é o que leva a um bom projeto. Como é lidar com essa questão aí? A gente pode até trocar umas ideias aí, todo mundo, não só um, mas como é lidar com essa realidade nossa daqui, né? E muitas das vezes a gente se depara com essa realidade e se depara, além do mais, do olhar para com a sociedade por conta do lugar que a gente está e pela falta de recurso, achar que a gente não tem a possibilidade de fazer um trabalho com qualidade, né? E a gente agora, com um recurso que ainda se a gente for avaliar, né, não é um recurso suficiente para fazer cada um, talvez para realmente ter não qualidade, mas para a gente ter uma possibilidade de folga de realizar, a gente poderia ter um recurso maior. Mas como é lidar com pouco recurso diante de um olhar também, às vezes, duvidoso para com o que a gente faz, né? Como a gente consegue achar saídas para conseguir realizar e fazer um trabalho sem deixar com que esse público veja essas dificuldades da nossa realidade. A direção de arte, né, porque é um departamento que envolve vários, né, outros departamentos, cenografia, objetos, figurino, maquiagem, efeitos e tal, precisa, né, de recursos para finalizar e para efetuar, né, o trabalho, todo o processo. Então, assim, um dos caminhos que se possa seguir, que pode seguir, é a criatividade, né? Você acaba, sei lá, alterando algumas coisas ou pensando e refletindo sobre outras questões, buscando apoio, buscando ajuda, né, de pessoas que acreditam no nosso trabalho e que gostam, né, do cinema, entende o processo, que tem uma afinidade com a cultura e tudo. Então, assim, além da criatividade, buscar apoio, buscar outras coisas também, mas eu acho que a questão da parceria, da criatividade, do tempo é, um, é um caminho, mas assim. Algumas propostas exigiam muito mais se a gente for analisar, né? O que a proposta do filme pedia, assim. Mas é muito um processo de sair pedindo mesmo emprestado, assim, de amigos, familiares, colegas, vocês estão vendo um projeto, porque a gente acaba não tendo uma outra solução a não ser isso, além de usar também a criatividade, né? Como o próprio Saulo citou, assim. Tipo, nesse caso mesmo, dos curtas, a gente teve que, ok, a gente tem X valor para fazer isso, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a ver o que é prioridade, porque a gente não acha de forma nenhuma, assim, esse dinheiro aqui. Então, a partir disso, a gente injeta o dinheiro no que é prioridade, que a gente sabe que a gente não vai achar de uma outra forma, e depois já começa criando. Vamos buscar na casa de fulano, e fulano falou que empresta, e fulano tem uma coisa parecida que chega próxima, a gente pega e adapta, e a gente vai nesse processo, assim, né? Acho que a primeira coisa é a criatividade. Eu acho que um bom diretor de arte, né, uma pessoa que trabalha na arte, ela tem que ter a primeira coisa, a criatividade, ela não pode ficar sendo refém apenas de orçamento, porque cada projeto vai variar. E a gente, no interior da Bahia, Vitória da Conquista, assim, né, que não tem polo nenhum aqui, não tem uma indústria audiovisual pulsante nem nada, mas ainda essa criatividade tem que estar com tudo, assim, né, para poder estar se reinventando e conseguindo ali fazer uma coisa que chegue na proposta, assim.
Tem muito uma ideia de que fazer cinema, né, na verdade, fazer arte, é preciso de fato ter grana mesmo, né? Mas para além disso, é preciso ter nome, né? E que, na verdade, a cultura do nosso país é feita pelo povo, é feita por nós, na verdade, né? E parte dessa criatividade e generosidade da gente, porque é uma questão que está para além da nossa necessidade de se mostrar, e sim pela nossa necessidade de existir, né? Muitas das vezes esse movimento é um movimento que parte muito mais de uma necessidade, né? Bom, Adriano entrou, né? Oi. Adriano também, ele fez parte dos curtas, né, como cenógrafo de 2 curtas, né, do projeto, foi Entre o Ninho e as Andorinhas e O Sonho de Zezinho. E aí a gente estava falando aqui um pouco da trajetória de cada um, queria que você falasse um pouquinho de você, porque você, além de ser cenógrafo também, você veio do teatro e veio das artes visuais, né? E uma pergunta que eu tenho curiosidade até pelo seu trabalho que eu conheço antes daqui, né? Que é quando é que você se viu que você tinha autonomia para seguir seu caminho enquanto artista, sabe? Aí, Shil, vocês estão me ouvindo bem? A galera aí, dá para me ouvir? Sim, é complicado, né? A gente que faz arte aqui no país, porque fazer arte não é bem uma escolha, né? A gente faz porque a gente tem que fazer. Foi quando eu reconheci a arte como um produto. A arte é um produto e todo mundo consome mesmo. Me encontrar como cenógrafo foi porque eu vi a necessidade, né? Eu sou, como você sabe, da arte cênica, do teatro. Então, eu estava falando justamente desse encontro com a necessidade da cenografia. Todo mundo que é da área de audiovisual, de arte cênica, sempre está muito mais ligado ali no interpretação. Até o figurino tem mais valor do que um cenário, né? E isso houve dentro de mim, assim, a busca por, e vamos fazer igual o Von Trier, vamos fazer um filme só dentro de um galpão com um risco no chão, que inclusive eu considero um cenário fantástico, né? E foi essa necessidade que eu fui me encontrando, assim, de acordo com a necessidade no teatro, a gente está fazendo sempre ali cenário, figurino, tudo, porque o ator hoje em dia ele tem que ser multilinguagem, senão ele é passado para trás dentro do universo da arte aí. E aí eu vi a necessidade e eu me encontrei assim como cenógrafo, te criei um carinho assim por essa parte de arte, da parte da cenografia, né? Hoje eu não consigo assistir mais um trabalho de audiovisual ou uma peça sem ficar ligadão ali, peraí. E aquilo ali, ai meu Deus, foi feito desse jeito. E tipo assim, até perder um pouco da mágica de assistir filme, de assistir cinema, depois que eu me envolvi bastante na área da cenografia. Mas como você sabe, Chiu, tô aí nessa luta desde a adolescência, né? Já tô ficando velho e, e é luta, porque o artista não tem valor, infelizmente. É uma coisa que me decepciona muito saber. E a arte está na vida de todo mundo, né? A pessoa senta num sofá, foi um designer que fez, está assistindo um Netflix, tem ali um trabalho de audiovisual do pessoal do cinema, música. Vai viver sem arte? Consegue? Não, não dá. Só se viver dentro de uma caverna sem fazer pintura rupestre. Porque até a roupa que você veste é arte, né? Foi um estilista que fez, vem dentro de um conceito. Não é nada, não tem como fugir da arte, né? Ela só não tem valor, infelizmente. Como deveria ter, né? Eu acho que não tem valor no nosso país, né? Acho que tem outros países, outros lugares, outras culturas que valorizam. Infelizmente, e eu acho que até de forma proposital, o artista não é valorizado, né? Porque a arte nos dá autonomia de pensamento. Então, A arte para quem educa, né? está... A arte da consciência, é isso mesmo. Ó, a arte ela é libertadora. Nos Então, últimos tempos, para quem está no nos poder, quem é? Pode falar, né, Saulo? desculpa ele cortar, e falando sobre a questão da valorização do artista, e nos últimos tempos, no nosso país, o artista não só não é valorizado, como ele é atacado. Atacado, Ele é exatamente. denegrido.
Então, Uhum. tem esse fator. Mas isso é o medo, Saulinho. É o medo que o sistema tem do poder do artista, né? O artista, ele educa, ele conscientiza, como a Shirley disse, e isso causa muito medo para o sistema. O sistema precisa de pessoas alienadas ali para Exatamente. continuar Tem autonomia, mantendo a né? máquina. A arte é assustadoramente perigosa para eles, é muito perigosa. Uhum. Entre a equipe, a gente está aqui com alguns representantes do que foi a equipe toda, né, desse projeto por inteiro, não só de cada filme, mas dos filmes. Eu queria falar um pouco sobre isso também, né, como é importante o trabalho da caracterização, assim como do figurino, que revela muita coisa, tanto do roteiro quanto das personagens também, né? Cada detalhe é um detalhe de uma cicatriz, é a forma como esse personagem penteia, amarra o cabelo e por quê, né? Ou então um elemento que é uma metáfora para que, de repente, possa ser que o espectador possa ler também, né? Imagino, Denis também já teve experiência com isso, Saulo, que está aqui como representante, né, na direção de arte, que teve Lívia também, né, como direção de arte dos filmes, e puxar um pouco nesse assunto, assim, como é lidar, né, como é orquestrar uma equipe, né, grande, assim, porque a gente está falando de figurino, cenário, de caracterização, de adereço, de locação, de não sei, né? Como ter esse diálogo com a equipe, né? Como é conseguir orquestrar isso? Vem com uma organização prévia, eu gosto de fazer, né? Quem já trabalhou comigo sabe que eu gosto de fazer sempre decupagem, sempre fazer listas, sempre fazer documentos pertinentes para tentar mais organizado possível. E eu gosto de escutar. Eu gosto muito de escutar. Eu acho que quando você é um diretor de arte, quando você lida com pessoas, com artistas, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua vivência, tem a sua percepção sobre a história, sobre a arte, sobre o que está sendo pretendido ali. Então é muito importante você saber escutar as pessoas, porque é um time, sabe, é um time, é um grupo que todos querem algo em comum, que é entregar o melhor possível dentro de todas as condições que temos, das dificuldades e das oportunidades, o melhor possível para a obra, para o filme. A primeira coisa é você ter um projeto de arte, ter um ponto de partida, porque as pessoas vão começar a pegar esse projeto, e aí, por exemplo, quando eu estou no figurino, eu pego o roteiro, a primeira coisa que eu faço é pego o roteiro, leio. Depois, a primeira coisa que eu quero saber é cadê o projeto de arte, porque eu quero entender qual é a atmosfera, para onde é que esse filme vai caminhar, para a partir daí abrir a cabeça para as ideias, assim. Então, acho que é muito esse caminho, né? E Saulo pontuou muito essa questão mesmo, assim, né? De cada um tá ali pintando. Eu gosto muito dessa metáfora que ele usou no início da nossa conversa, né? De cada um tá com um pincel. E é muito bom quando você, né, enxerga que o cenógrafo está pintando, a maquiagem está pintando, o efeito especial quando tem está pintando, e você vai dialogando e vai percebendo, pô, fulano trouxe isso aqui, eu acho massa, então, não é bem por aí. E aí você vai dialogando até que todo mundo vai afinando e vai percebendo que, de alguma forma, cada um está imprimindo sua marca ali dentro da atmosfera geral, assim, do que se pretende, né? Quem sabe também que o filme tem um objetivo, né? Assim, um caminho para que ele vai. Então, é muito bom. Então, acho que o primeiro ponto é isso, assim, né? A comunicação. É você estar o tempo inteiro dialogando, comunicando, assim, com todo mundo. E a questão da organização é fundamental, gente. Nossa, não tem como você ser diretor de arte. Acho que não sei bem nas outras áreas, assim, né? Porque, enfim, mas assim, na arte em si, não existe direção de arte sem organização. Se você não ficar fazendo lista, ficar fazendo planilha, ficar fazendo isso, porque é muita coisa. Você, por exemplo, no figurino mesmo, assim, você vai vestir o ator dos pés à cabeça. Tem figurino que você vai colocar uma sandália, colocar então uma calça, vai ter uma jaqueta, vai ter uma mochila, vai ter um brinco, vai ter não sei o quê. Então, se você ficar deixando isso na sua cabeça, chega um momento que você cansa e nada anda. Então, você tem que estar anotando tudo, e guardando e compartilhando esse arquivo, porque caso aconteça algum problema, alguma coisa, alguma pessoa vai poder ter acesso a esse material e dar continuidade. Então, assim, a primeira coisa é a organização. Não existe direção de arte sem ter organização nenhuma.
Eu queria aproveitar, Shirley, que você já Pode citou falar. o Lênin, eu queria também agradecer, né, as pessoas que não estão aqui, que estiveram nesses projetos, Gil Sérgio, Ravi Neri, Lene e Doris, que foram pessoas que são artistas que contribuíram muito nos projetos, né, nesses projetos que eu estive, né, eu fiz. Então, só agradecer mesmo a essas pessoas e a todo mundo que contribui enorme, sempre a gente acaba pegando uma coisa emprestada de um ou outro, então também agradecer essas pessoas. Sim, Marina também, né? Marina fez uma assistência de um dos Marina, filmes. Marina, Marina massa. também, Marina parceira de longa data. Super, super. Vocês querem, de repente, tem também algum tipo de provocação também, algo que vocês queiram dizer também? Eu gostaria de levantar Ah, uma coisa que eu costumo muito identificar o quanto um projeto ele é satisfatório, sabe? Quando você termina ele e vê. E antigamente eu tinha muito aquela ideia de satisfação quando eu visse o projeto pronto e era aquilo ali, né? Com o curta de Cauã, Veneno, eu pude ver que não era apenas isso. Era porque foi um curta em que a gente teve muito respeito em si, um respeito de toda a equipe, de tempo, de fazer as coisas no nosso tempo. E poder ver o projeto, saber que ele não foi só bom em relação ao resultado, e foi bom ao que a gente experimentou, sabe, do que a gente viveu, a gente tem um carinho enorme pelo projeto, não só por ele ser um projeto incrível visualmente, incrível artisticamente falando, mas como experiência. E se eu pudesse, eu queria falar para vocês, tipo, a experiência de vocês nesse projeto, como vocês se sentiram? Porque eu, como veneno, sou cadelinha de veneno, vamos dizer assim, amo muito o projeto. E é sobre isso, que para mim é fundamental a gente falar sobre experiência, sabe? Do como a gente se sentiu realizando o projeto, não no set, no pré, entendeu? E para mim é essa pergunta que eu deixo para vocês, como é que foi essa sensação? Até você, é mesmo Shirley, que fez a arte de bicho, que para mim é incrível, então é isso, eu tive o prazer de estar numa diária, e é isso. eu me senti muito realizada nos dois, né? Na verdade, tanto no Território das Secas quanto no Bicho. Eu não sei se... Eu estou aprendendo muita coisa ainda, né? Com relação ao audiovisual. E aprendo muito com vocês dessa área, muito mesmo, assim. Porque na verdade, eu me joguei tanto no Bicho e no Território das Secas às cegas total, assim. Na verdade, eu acho que eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. Mas me senti muito realizada, porque é uma experiência que tanto, e eu falo não só de mim, falo de Dan e de Rick também, é uma experiência que a gente está tendo desde de um filme anterior, né, que foi Solo Seco e Rachado, de trazer a performance para o audiovisual, né? Então, acho que a gente tá se experimentando nisso. Então, muitas das vezes é uma equipe muito reduzida, né? Entre os filmes, esses dois filmes que trabalham a performance, é uma equipe muito reduzida. Então, o processo, ele não tem, como nos outros filmes, um roteiro pronto, escrito. Ele vai muito partir de uma ideia, de corpos que estão sujeitos a querer discutir uma coisa através desses corpos que não são personagens, que são a gente mesmo dando a cara, a tapa, né? Meio que ali escancarados para a tela, para a câmera, né? E isso dentro da performance, no caso para a câmera aqui, né? No audiovisual, mas para a gente fora é de cara para o público, né? Sem intermediários, né? E eu falo intermediário no sentido assim, diferente do teatro, por exemplo, que tem uma história para ser contada, né? Não tem entre a performer e o espectador não há necessariamente uma história, né? É um discurso ali escancarado através do corpo que a gente tem. Então, esse processo de criação, também visual, até então, do que a gente vem experimentando, ele acontece muito através também, não só do diálogo, mas de outras sensações que a gente tem dentro do processo. Então,
eu me senti à vontade de estar e também me senti realizada, porque é um caminho que eu já experimento antes do audiovisual. Agora, não sei se eu tenho possibilidade de pegar uma ficção, por exemplo. Bom, a experiência de ter participado desses projetos, primeiro foram presentes, né? Estar nesses sets, de fazer parte dessas histórias, né? De ajudar a contar essas histórias, né? Não houve, em todos foram aprendizado. Todos foram aprendizado. No Ovo teve, acho que se não me engano, foi a equipe maior que teve da direção de arte, né? Porque ele exigia, né? Era uma distopia, exigia trabalhou com referências, né? Teve referências de afrofuturismo, com umas referências vintage, enfim, foi muito aprendizado no processo do Ovo, em todos. Foi muito aprendizado em Veneno, né, com Luas de Doris e Marina. Veneno, que foi um projeto que eu tinha sido convidado antes, né, que como Luas pontuou no início, teve né, 2 convites, então já tinha sido convidado antes, que foi muito aprendizado, porque era um filme que se falava sobre questões sociais, né, sobre o racismo estrutural. Então, né, muito importante, muito aprendizado. No Entre Ninhos e as Andorinhas, muito aprendizado também, né, que eu tive aí Denis e Adriano, que está aqui, né, e Adriano, essa pessoa fantástica, esse artista, como Shirley pontuou, né, que conhece várias áreas, então, assim, aprendo muito com todo mundo, né? Aprendo muito com todos vocês, né? Que eu trabalhei, que eu estive perto. No Entre Ninhos e as Andorinhas tinha questões, tratava, né, das questões psicológicas e de abuso e tal, então, assim, também muito, né, foi tratado isso com muito cuidado e tal. Então, enfim, todo foi de aprendizado, de conquista, de felicidade, de realização, uma realização pessoal, mesmo estando nesses projetos. Só tenho mesmo a agradecer aos convites e a vocês né, que me ajudaram e contribuíram fortemente, e a todo mundo que contribuiu, enfim, só mesmo agradecer, gratidão, gratidão, gratidão. Para mim, é isso aí, cara. É uma equipe escolhida a dedo, Atos 3, né? Eu sinto sempre assim essa honra, me sinto lisonjeado em estar sempre sendo convidado para os excelentes trabalhos, com um discurso político maravilhoso, né? A gente usa a nossa arte para conscientizar, a gente usa a nossa arte para mandar nossa mensagem. Isso é sempre legal, isso está sempre presente no trabalho de Atos 3, e uma equipe maravilhosa que só não tem como você não se contaminar por uma energia tão potente. Contaminar, nem sei se eu estou usando a palavra correta, porque, na verdade, a gente se cura, né? Quando a gente pega a potência de alguém, a gente está recebendo cura e não contaminação. E é isso. Foi sempre, para mim, qualquer experiência que eu tenha com vocês, é sempre maravilhosa, é sempre aprendizado, crescimento e potência. E estamos juntos sempre. Muito obrigado mesmo. É isso, a gente precisa, né, dessa generosidade para poder continuar fazendo filme, continuar fazendo cinema, porque nem sempre a gente tem edital. Verdade, verdade. Bom, nesse processo de agradecimento, né? Agradecer a presença de vocês, foi um bate-papo bem gostoso, assim, eu acabei até aprendendo muito aqui também. Agradecer também os que não estão aqui, né? Que Saulo também lembrou de muitos. Lene mesmo, que costurou o figurino de Território das Cercas, e para mim foi muito importante, né? Saber de alguém que vai entender o que a gente vai falar, né? Porque uma coisa é a costureira para o cotidiano, né? Para o dia a dia, para uma roupa do dia a dia, outra coisa a gente conseguir pessoas que consigam entender o que a gente está querendo dizer, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia que sai fora do cotidiano, né? E aí é muito valioso encontrar essas figuras também, como Doris também, que está se jogando nesse lugar da caracterização. E eu acho que esse tipo de bate-papo aqui que a gente está tendo, ele é muito bom para isso também, para a gente perceber quanto a gente precisa um do outro para poder fazer, né? Por exemplo, o cinema é uma arte coletiva, né? Não é uma arte que você faz só, você precisa de muita gente para poder fazer.
O teatro é uma arte coletiva. Só agradecer, gente. Só gratidão por esse momento, por ter essa oportunidade, essa conversa. Também faz tempo que eu te vi, Chiu, então faz... É tipo um carinho no coração, sabe? Tá tendo isso aqui agora, e ver todos vocês, saber que tá todo mundo ok, bem, e estamos aí pra luta, né? E é isso. Gente, gratidão, viu? Obrigada mesmo. Muito lindo isso. Massa. Obrigado, Chiu. Saudade de vocês todos. Espero Saudade de que vocês muito, todos. muito. todos estejam bem, viu? Massa. Lindeza, lindeza. Vamos que vamos. Grande beijo. Valeu, Adri. Valeu, Luas. Valeu, Denis. Valeu, Saulo. Valeu, Dan. Obrigada, viu? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah.